Certo. Estamos gravando esta aqui, a primeira aula da nossa nova matéria Introdução ao Grego Bíblico. Hoje é a primeira aula da nossa nova matéria do curso Bacharel em Teologia, Introdução ao Grego Bíblico. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Isso aí, 9 de outubro de 2023. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que já não via praticamente duas matérias. Então, vocês vão agora me aguentar duas matérias, porque esta apostila, deixa eu esclarecer a vocês, esta apostila ela vai abranger duas matérias ao mesmo tempo. Primeiramente, quantos de vocês não ainda receberam a sua apostila? Não ainda. Elvis, rapaz, um bom número. Uau, estranho. Era suposto. Ok, deixa eu ver aqui. Alguém está tentando entrar e eu não estou conseguindo detectar quem é. Um aqui consegui, depois o outro. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Bom, irmãos, então a única solução é porque eu enviei essas apostilas na terça passada. Na terça passada eu as despachei, terça e quarta, na verdade eu fiz em duas partes. Então, você que não recebeu ainda, eu sugiro o seguinte, eu acredito... Quantos viram que eu postei lá no grupo em PDF? Em PDF. Alguém já viu lá? Isso. Ou você imprime as primeiras páginas, não mais de 7, é o máximo. É o máximo para dar tempo, né? Para chegar, não consegui enviar as apostilas antes, está ali, nossa irmã Jeane já conseguiu, pensou rápido, né? Porque tem que pensar rápido, se não pensar rápido dá problema. O que eu vou fazer então? Já calculando essa possibilidade de que alguns não teriam ainda a sua apostila física, eu vou trabalhar hoje com o mais essencial, com o mais introdutório possível, tá bom? Para aqueles que têm apostila ou que estão visualizando a apostila em PDF, eu convido você a ir lá no sumário, né? O sumário, perdão, ele traz o resumo do conteúdo que nós vamos estudar. Esta apostila vai ser usada para duas matérias seguidas: Introdução ao Grego Bíblico e Grego 1. Então, nós vamos ficar juntos por 12 semanas, contando com hoje, entende? Com 12 semanas. Então, a gente não vai trocar de material, vão ser duas provinhas separadas, né? Quando terminarmos Introdução ao Grego, aí passamos para uma provinha e depois entramos em Grego 1, e aí no final outra segunda provinha, né? Coisa que não fizemos com a introdução ao hebraico, dado ao nível enorme de dificuldade que eu detectei da grande maioria. Tanto que eu, como toda escola, né, se eu estou dando esse esclarecimento para ficar bem claro, como toda escola tem uma vez por ano, isso é uma regra que a maioria das escolas funcionam assim, elas trabalham com uma espécie de entrega de bônus para compensação de situações extraordinárias que uma turma possa passar. Então, eu decidi, devido às circunstâncias que vocês já estão cientes, passar, então, um bônus para 3 matérias, e este bônus incluiu a matéria de hebraico bíblico, certo? Que não vai incluir esta e nem a próxima, tá? Deixo bem claro. Então, vocês, de uma certa forma, foram bonificados com a matéria de hebraico bíblico. Mas vamos voltar aqui ao sumário. Vamos fazer, então, a introdução ao grego bíblico. E como são 10 aulas ou 10 lições, então nós vamos estudar exatamente durante 6 aulas as lições 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Você que tem a apostila física ou ali no PDF, você vai ver que então nós vamos estudar nessa primeira etapa até a aula número 5. Da aula 6 à aula 10, ela vai ser parte da matéria grego 1. Tá? Vamos à apostila. Quem tem a apostila, seja física, que infelizmente alguns não a receberam. Ok, deixa eu ver aqui.
Irmão José, agora infelizmente eu não posso lhe enviar, né? Porque fica difícil eu estar manobrando duas situações. Eu posso mandar depois, mas está lá no grupo, por isso que eu posto no grupo, que no grupo é mais fácil. Então, depois eu posso, não agora, lamentavelmente, porque eu estou no comando da aula, mas depois o irmão José me pediu a gentileza, mas eu posso fazer sem nenhum problema depois, né? Mas agora fica um pouquinho difícil. Nós vamos fazer o seguinte, então. Ao invés de nós hoje usarmos a apostila, eu vou usar os slides, porque os slides eles resumem bem compactamente todo o conteúdo. Já viram lá que eu coloquei no grupo os slides? Quem já viu lá? Quem já viu lá no grupo? Isso. Então nós vamos, para melhor facilitar esse início, vamos usar os slides que vai ficar bem mais prático, bem mais compacto, correto? Isso. Então já estou abrindo os slides, porque todos então têm acesso aos slides. Perfeito. Quantos estão enxergando os slides? Quantos estão enxergando? Alô? Alguém me dê um sinal aí? Alguém está enxergando os slides? Maravilha, irmã Sandra. Muito obrigado. Perfeito. Vamos então visualizar os slides, né? Que acredito que vai ficar bem melhor do que visualizar, porque o que eu vou apresentar aqui nos slides é a mesma coisa que está na apostila, né, com a diferença que na apostila, né, alguns infelizmente ainda não têm acesso à apostila. Olha, interessante que os slides eu também divido em 10 partes ou 10 aulas, né, que não é necessariamente o mesmo conteúdo, mas é um conteúdo bastante significativo. Deixa eu só, então, eu ler a primeira parte da apostila, né, um parágrafo, são 2 parágrafos, só para ficar bem colocado esta abordagem. O que é o grego bíblico? Deixo bem claro, preste bastante atenção, por favor, se você puder anotar. Está escrito na apostila, eu sei que alguns ainda não têm acesso à apostila, mas se você puder fazer esta curta anotação, vai ser de bom tamanho. Existem 2 idiomas gregos no mundo atual. O grego clássico, ok, que é o grego que se fala na atual Grécia. Esse grego clássico também era falado pelos filósofos da antiga Grécia e é usado também pela grande maioria da população da atual Grécia. O grego que nós vamos estudar não é o grego que se fala na Grécia ou era falado pelos antigos filósofos como Platão, como Aristóteles, não. O grego que nós vamos estudar é o grego bíblico e ele é chamado de koiné. A palavra koiné, se você puder memorizar ou anotar, significa grego do povo, o grego popular, certo? Então, é o grego bíblico. Hoje, o grego koiné não é falado nas ruas. O grego koiné não é falado no meio do povão. Ao contrário, na época de Jesus, na época que o Império Romano dominava toda aquela região do mundo antigo. O grego koiné hoje é só falado nas universidades e nas igrejas católicas ortodoxas ou católicas do Oriente. Então, se você vê alguém falando na Grécia grego koiné, pode anotar, é um religioso ou é um erudito. Então, vamos iniciar aqui, ó. O que é o grego bíblico? O grego bíblico, também conhecido como grego koiné, é uma variante específica do idioma grego, que foi amplamente utilizada para escrever o Novo Testamento da Bíblia. Durante o período helenístico, ou seja, quando a Grécia, debaixo do governo de Alexandre o Grande, dominou grande parte do mundo antigo, teve início após as conquistas, como já falei, de Alexandre o Grande. A cultura grega exerceu uma grande influência em vastas regiões do mundo antigo. Como resultado, o grego tornou-se uma língua comum de comunicação, unindo povos de diferentes origens linguísticas. O koiné, que significa comum ou do povo,
em grego, emergiu como uma língua franca entre os falantes de grego, aramaico e outras línguas regionais. Dessa forma, o Novo Testamento foi originalmente em grego koiné, tornando-se uma língua acessível e compreensível para um público mais amplo. Aí você vai me perguntar, mas para que eu, cristão, estudante do bacharel em teologia, sou obrigado a estudar o grego bíblico? Olha só, isso aqui é importante, a importância do estudo do grego bíblico. O estudo do grego bíblico é uma disciplina essencial para quem deseja compreender os textos do Novo Testamento em sua forma original. Embora existam muitas traduções da Bíblia disponíveis em várias línguas modernas, é importante lembrar que qualquer tradução envolve interpretação e, portanto, pode não capturar todas as nuances e significados originais presentes nos escritos gregos. Ao aprender o grego bíblico, os estudantes podem se envolver diretamente com as palavras e estruturas usadas pelos autores originais da Bíblia. Essa imersão proporciona uma compreensão mais profunda e autêntica das mensagens e dos ensinamentos contidos nos textos sagrados. Além disso, o conhecimento do grego bíblico oferece uma base sólida para estudos teológicos, exegéticos, hermenêuticos mais aprofundados. O restante eu não vou ler, que vai tomar um considerável tempo, mas eu sugiro que quando a sua apostila chegar, ou querendo você fazer em PDF a leitura, sugiro que você estude um pouquinho, né? Eu leia sobre a história do grego bíblico, a importância da leitura no texto original e os benefícios do curso de grego bíblico, né? Que esse curso é bem curtinho mesmo, de 12 semanas, se assim podemos dizer, né? Uma introdução de 6 semanas e um intermediário de mais 6 semanas. Vamos, então, conhecermos o alfabeto. Vamos lá, o alfabeto. A palavra alfabeto, preste atenção, a palavra alfabeto vem do nome das duas primeiras letras do alfabeto grego. Se alguém não sabia, olha que interessante. As duas primeiras letras do alfabeto grego é alfa e beta. Daí o nome que temos na nossa língua portuguesa, alfabeto. O alfabeto grego consta de 24 letras. Olha que interessante. 7 vogais e 17 consoantes. O nosso alfabeto gira em torno de 22 a 25 letras e são 5 vogais. Lembram-se que no hebraico não existiam vogais. Alguém se lembra? No hebraico não existe vogais. Existem as pseudovogais, que era uma combinação de consoantes com os sinaizinhos maçoréticos que davam origem às falsas vogais. Mas o grego, pelo contrário, tem 7 vogais. Uau! Vamos lá, então. Olha a lista aqui. Eu vou falar bem devagarinho, o nome de toda esta lista aqui, para você entender. Olha como é interessante. O formato maiúsculo das letras e o formato minúsculo das letras. A diferença do hebraico, que o hebraico não tinha o problema de maiúsculo e minúsculo. Era uma coisa só, era um tamanho uniforme, ou um formato único. Já no grego, há diferenças maiúsculas e minúsculas. Alguém está lembrado, gente? Em momento nenhum, quando tivemos aquela rápida introdução ao hebraico, falamos que tem letras maiúsculas ou minúsculas, bem diferente do grego. Vamos conhecer os formatos e o nome das letras. Primeira letra, alfa. Como é o nome em grego? Como se escreve com as letras gregas. Alfa, lambda, não é? Phi, né? E
alfa. A pronúncia é como fosse a nossa letra A. Então, primeira letra, alfa. A segunda letra, beta. E aí o nome em grego seria beta, eta, teta e alfa. Calma, você vai entender depois. Isso aqui é a forma como seria a escrita. Essa é a forma como se pronuncia. A terceira letra, gama, né? Parece um L de cabeça para baixo, no caso maiúscula, e a minúscula é como fosse um Y. E a letra gama é pronunciada como a letra G de guerra. Depois temos delta, que se pronuncia como fosse a nossa letra D. A próxima, epsilon, o formato maiúsculo, como fosse uma letra E, e o formato minúsculo, como fosse uma letra E. E qual o som da letra epsilon? É um E breve, como em pira. Aí temos a próxima, que desenha-se em maiúscula como um Z, mas ela é zeta, ela se pronuncia como zeta. O formato maiúsculo é como fosse uma cobrinha invertida, se pronuncia zeta. Tá aqui, ó, é como fosse um D e um Z, zeta. Depois a próxima tem um formato maiúsculo como fosse um H, e no minúsculo como um N, mas ela se pronuncia eta. É um E longo, como em café. Alguns dizem eta, pero outros eta, como em café. Depois essa próxima aqui, preste bem atenção que isso aqui pode causar um pouquinho de confusão. É como fosse uma letra O com uma barrinha na parte interna, na maiúscula, e na minúscula é como fosse um ovalado com o tracinho no meio. E essa letra se chama theta. Theta. A pronúncia dela é como TH em inglês, think, a palavra coisa. Depois temos a letra iota, se escreve como um I maiúsculo e um I minúsculo, que se pronuncia exatamente como a nossa letra I, iota. Depois temos a letra capa, que é idêntica à nossa letra K no formato maiúsculo e minúsculo, e tem o som de um K. Depois a próxima, lambda. Olha que interessante, parece um V de cabeça para baixo, na maiúscula, e parece como um L invertido de cabeça para baixo em minúscula. E um L, mas o L de lambda ele é diferente, a gente vai entender depois quando aprendermos as palavras. Nunca vocálico. Então vamos entender isso daqui a pouco. Depois a próxima letra, mu, muito parecida com a letra M na maiúscula e parece um muzinho pequeno na minúscula. E a pronúncia de uma letra M, como fosse da nosso alfabeto M. A próxima é a letra nu. Na maiúscula se escreve muito parecida com a nossa letra N, mas a minúscula lembra um V pequeno, mas a pronúncia é como de uma N. Depois a próxima, ela é um pouquinho estranha. Parece como fosse uma ferradura. Preste atenção nesse desenho, né? Parece uma ferradura quando maiúscula e como uma cobrinha retorcida com duas voltinhas na minúscula. E essa letra se pronuncia como xi, xi. Outros dizem ri, mas ela é xi, como em axial. Depois, a próxima, Omicron, muito parecida com a nossa letra O, só que ela se pronuncia como a palavra cor, Omicron. Depois temos a letra Pi, que na maiúscula aparece como uma casinha e na minúscula é o chamado símbolo do número pi, como se aprende em matemática, e a pronúncia é como fosse a nossa letra P. Depois temos, isso aqui causa um pouquinho de confusão, ó,
a letra Rho, que se desenha na maiúscula como um P. Uau! Como um P maiúsculo e um P minúsculo. E a pronúncia é como de um R, Rho. Depois temos a letra Sigma, que parece uma ferradura invertida na maiúscula, mas temos dois formatos na maiúscula. O formato, esse aqui que você está vendo, de início de frase, início de palavra, e o formato para fim de palavra. Então, esta é a pequena dificuldade que nos causará o grego, porque a letra sigma, ela trabalha com dois formatos. A semelhança, né, lembram-se, de algumas letras do alfabeto hebraico que também tinham dois formatos. E essa letra sigma, sempre ela é muda. Vamos aprender isso. Depois temos a letra tau, que ela se desenha como fosse a nossa letra T, tanto na maiúscula como na minúscula, e é a pronúncia. Depois nós temos a letra Y, Y, e ela tem um desenho na maiúscula como fosse de um Y e na minúscula como de um Uzinho quebrado. E a pronúncia é de I francês, né? I, como em sucre, ou sucre, porque em francês, amargo é sucre, ou seja, a letra U no francês lembra um I um pouco fechado. Depois temos a letra Fi, que na maiúscula é uma bolinha entrecortada, e na minúscula ela é também parecida com uma bolinha entrecortada, mas com um prolongamento. E ela tem um som de PH, como no inglês graphic. Na verdade, é o falso som de F. Depois nós temos essa que tem um desenho de um X, na maiúscula e na minúscula. Essa sim se pronuncia como no alemão ir. Então é a letra I. Temos a letra Psi, que parece um tridente, na maiúscula e na minúscula, né? Como na palavra psique. E a letra ômega, que é uma ferradura deitada, na maiúscula e na minúscula. E ela é longa, ômega, ômega, como em pó. Perfeito? Eu vou pronunciar as letras e vocês vão me ouvir. Silenciosamente, eu vou falar por 3 vezes. E depois vamos tentar pronunciarmos juntos estas letras, ok? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, e, psi, ômega. De novo, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, e, psi, ômega. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui alguns de vocês para ver como estaria a primeira mão a pronúncia. Irmão José Carlos, Ui, me pronuncie esta letra que a minha mãozinha está girando. delta. Delta. Irmã Lúcia, me pronuncie essa letra que minha mãozinha está girando. Ai, até cochilei, pastor. Eu tomei um cafezinho ou
tome uma gotinha de adrenalina. Eu tenho que tomar. Nossa, Deus perdoa, pastor, mas eu cochilei. Vamos lá. Não, não. Procure se lembrar, se possível. Se possível. Mas eu não lembrei. Se Não. possível, claro, não estou exigindo de imediato, porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com a letra, com o alfabeto grego. Vamos lá. Esse é o... Não conseguiu, perfeito, sem nenhum problema, fique tranquila. Pastora Cristiane, consegue pronunciar essa letra? Zeta? Não. Irmã Sandra Sandim, consegue pronunciar essa letra? Peta. Preta, como TH no inglês. Como TH no inglês. Perfeito, deixa eu mudar aqui. Ok. Irmã Ruth, essa letra aqui que está girando em a mãozinha, tente pronunciá-la. Lambda. Lambda. Isso, perfeito, lambda. Elvis, a letra que a minha mãozinha está girando. Sim. Sim, excelente, excelente. Irmã Ana, ó, de bandeja estou dando para a senhora, mais do que bandeja, misericórdia. Vamos lá. A mãozinha, qual é a letra? Pronuncie. Tal. Tal, é tal mesmo, tá certo. Vamos lá, irmã Fabiana, tá ligado, irmã Fabiana? Não estou tendo a sintonia da irmã Fabiana. Alô, irmã Fabiana, me ouve? Não está me ouvindo, deve estar com problema de som. Pastora Priscila, a letra que tem o desenho de um X, como se pronunciaria? Ixi, Não. minha voz está muito ruim. Ixi, xi. Não. Não Desculpa, consegue se pastor, lembrar? eu não ouvi direito. Ri. 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 Perfeito. Irmã Fabiana, me ouve? O áudio dela está fechado. Interessante. Deixa eu ver se... Alô, irmã Fabiana, me ouve? Não, o áudio dela está completamente fechado. Irmã Fabiana, me ouve? Alô, irmã Fabiana? Alô? Não, o áudio dela está totalmente fechado. Não sei se ela me ouve. Consegue me ouvir, irmã Fabiana? Alô? Não consegue me ouvir de jeito nenhum. O áudio dela está fechado. Não sei se ela me ouve, não tenho certeza. Perfeito. Vamos então passar. Irmã Giane. Mangiane, essa letra aqui, ó, parecida com a nossa letra E. Como é que ela se pronuncia? Epsilon? Epsilon, perfeito. Perfeito. A última letra do alfabeto grego, irmão José Carlos. Ômega. Ômega, perfeito. Alô, irmã Fabiana? Eu quero ter certeza, porque então ela vai ter dificuldade de acompanhar a nossa aula de hoje. Consegue me ouvir, irmã Fabiana? Pastor, eu estou aqui. Sim, mas a senhora parece que não está me ouvindo, que eu já lhe falei, já lhe chamei 3 vezes e eu não consegui lhe ouvir. Agora sim, agora abri o canal. Estava fechado de alguma forma. Perfeito. Ok. Essa letrinha que a minha mão está passando a mão, tente pronunciá-la. Essa letra do alfabeto grego. I. Não. Tente de novo. Ai, eu não sei, não. Si. Está aqui, ó. Si. Ah, sim. Ok. KS como em axial. Não, perfeito. Eu não quero cobrar muito de vocês, porque nós estamos iniciando, começando, entendeu? É um pouco normal que vai haver um pouco de bloqueio, um pouco de dificuldade. Guerreiro, essa letra aqui, ó, a terceira letra do alfabeto grego. Estou dando de bandeja para ti, Guerreiro. Aproveita que a bandeja é grande. Como é que se pronuncia essa letra? Não esquece de abrir o áudio, né? Se o teu áudio está fechado, fica difícil. Ok, gama. Gama, viu? Eu te dei um bandejão daqueles grossos. Meu Deus!
Márcia, eu vou dar uma bandeja maior para a senhora ainda, irmã Márcia. Cuidado para não derramar, tá? Mas vou dar um bandejão para a senhora, que a senhora vai ficar boba. Meu Deus, essa aqui, ó, parece o P, mas não é P, não. Como é que se pronuncia? Tô. Como? Tô. Não. Ró. Ró. Ro. Isso, ró. Presta atenção, eu vou pronunciar de novo o alfabeto. Peço, por favor, que vocês tenham redobrada atenção. Sugiro que vocês assistam o vídeo desta aula para pegarem a pronúncia. Eu sei que é, a princípio, na primeira aula, um pouquinho difícil, certo? Ela é realmente um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá? Que vai depender da dedicação de você, aluno, a ouvir várias e várias vezes a pronúncia. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, ômega. O ômega não é difícil porque lembra ômega 3. Pastor, Sim, perto de casa tem uma loja com o nome Capa. kappa, isso, ligado com a letra K. Perfeito. Tem Kappa. 2 vírus aí, né, pastor? Também, né? Como? Tem 2 vírus aí, o Delta e o Omicron. Sim, delta ômicron. As letras gregas são muito usadas para designação de vírus, de vários produtos que Na hora facilitam a eu pensei, memorização. Parece estranho, né? Mas isso facilita a memorização, Mas vamos lá. As vogais. As 7 vogais são classificadas quanto à duração em breves, longas e comuns. Essa é a dificuldade que eu entendo que a língua grega traz, não é? Vogais breves, longas e comuns. As vogais e o sempre são breves. As vogais que têm o símbolo de H e W são sempre longas. As outras vogais, alfa, iota e u, são comuns porque podem ser breves em algumas sílabas e longas em outras. A vogal longa tinha duração de 2 breves. Vamos entender isso com tranquilidade. O grego tem ditongos, semelhante à língua portuguesa. E os ditongos no grego são divididos em 2 partes, ditongos próprios e ditongos impróprios. Se você se lembra que é um ditongo na língua portuguesa, vai associar à língua grega, que são bem parecidos. Os ditongos próprios são formados por uma vogal breve e uma semivogal, ó, iu, ou um ou outro. E elas são desdobradas em ai, ei, oi, au, ou e ui. Inicialmente seria interessante você ter isso aqui memorizado, embora a pronúncia vai mudar um pouquinho em 2 delas. Os ditongos impróprios, quando a primeira das vogais é longa, pode ser a ômicron como a iota. Nesses ditongos não pronunciando, vem escrito uma vogal longa, chamada iota subscrito. O que é isso? É uma letra iota com uma vírgulazinha em cima que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. As consoantes. A letra G seguida de outro G, ou K, X e C, possuem um som nasal como se fosse a letra N, como, por exemplo, a palavra anjo, no grego, se escreve com o nosso alfabeto, né?
angelos, mas se escreve angelon, tá? Quer dizer mensageiro. Vamos então entender já, essa aqui é só uma introdução, ninguém se desespere, por favor, não se desespere, isso aqui é somente para introduzir, eu estou me introduzindo bem devagar, para que vocês vão pegando passo a passo. Classificação das consoantes, já que estamos estudando as 17 consoantes no grego, vamos ver como que elas são classificadas. Elas são classificadas em 3 grupos: surdas, sonoras e aspiradas. Parece engraçado, né? Surda, como elas não ouvissem, não tivessem ouvido. Você vai entender por quê. As consoantes surdas são classificadas em 3 subgrupos: labiais, dentais, velares ou palatais. O que quer dizer labial? Faz uso dos lábios. Os lábios trabalham bastante na pronunciação dessas consoantes. Já as dentais, quem trabalha forte? Os dentes. Nós vamos dar vários exemplos e vocês vão entender por que esta consoante ela é chamada dental. Velares ou palatais. Aqui temos a letra K. E a letra K ela usa muito o quê? O véu da boca, que é o chamado véu palatino. Aí temos as sonoras, beta, delta, gama, e as aspiradas. Mas isso fique bem tranquilo, a gente vai bem devagar para você identificá-las. Temos o sistema de acentos. O grego, parecido com a língua portuguesa, tem um sistema de acentos. Todas as palavras gregas são acentuadas, exceto as enclíticas. Vamos explicar o que é uma palavra enclítica. Os acentos gregos, olha, preste atenção, como é parecido com a língua portuguesa. São basicamente 3: agudo, grave e circunflexo. Observaram? A língua portuguesa tem igualzinho. Tem um acento grave, o acento, desculpe, agudo, não é verdade? Tem um acento grave e o circunflexo. Qual a função do acento agudo no grego? É um sinal gráfico, preste atenção, ele é parecidíssimo com o nosso acento agudo. Confere, gente. Alô, alguém está aí olhando o slide? O acento agudo no grego não é muito parecido com o acento agudo na língua portuguesa? Sim ou não? Sim. Muito parecido, muito, muito, muito. Embora a função é um pouquinho diferente. Sinal gráfico é exatamente igual. Usado para indicar a sílaba tônica nas 3 posições finais de uma palavra sobre vogais e ditongos, usando nas proparoxítonas. Ei, pastor, esqueci o que é proparoxítona. No grego também funciona esse mesmo sistema de proparoxítona, paroxítona e oxítona. Vamos rever? Vamos fazer uma rápida revisão? Deixa eu fechar aqui. Eu quero falar ouvindo vocês. Vamos resumir aqui para facilitar. O que é uma palavra proparoxítona? Número 1. O que é uma palavra paroxítona? 2. E o que é uma palavra oxítona? Pastor, me pegou no pé. Não estou aqui para pegar no pé de ninguém. É porque se queremos entender um pouquinho o funcionamento do grego, ele tem, em certos aspectos, uma semelhança enorme com a nossa língua portuguesa. Alguém está percebendo? Tem muitas coisas parecidas entre o grego e a língua portuguesa. Temos as grandes diferenças? Sim. Pelo alfabeto a gente já percebeu, é tudo muito diferente. Mas na questão de acentuação, sons, tem muita semelhança. Então vamos nos valer, né? Vamos procurar
pega forte a questão das semelhanças, porque na medida que eu e você possamos pegar as semelhanças ou memorizar as semelhanças, vai ficar mais fácil entendermos lá na frente as diferenças. Vamos começar por aqui. O que é uma palavra proparoxítona? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dar um rápido resumo. O que você entende por uma palavra proparoxítona? É uma palavra acentuada, antepenúltima. Repita, Não. por favor. Pré-paroxítona. Proparoxítona é na primeira. Uma palavra de 3 sílabas, a primeira sílaba seria a sílaba tônica. Numa palavra de 3 sílabas, a segunda sílaba tônica é a paroxítona, e a oxítona é a última sílaba tônica. Arrasou, Mas ela é irmãs. professora de português, tá? Professora É professora de Isso, português. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa, e é sério que eu vou falar. Vocês sabem, quando eu brinco, quando eu falo sério, eu falo sério. Nós estamos no curso Bacharel em Teologia. Anotaram? Nós estamos no curso Bacharel em Teologia. É uma coisa estranha. Um aluno que está estudando o bacharel em teologia não ter esta noção mínima, básica, da gramática da língua portuguesa. Alô, alguém está me entendendo ou não? Sim, pastor, só relembrar. Não faz sentido nenhum um aluno no bacharel... Que é isso? Aí o negócio pode ficar estranho. Não estou querendo assustar ninguém. Temos que rever esses conceitos extremamente básicos do nosso idioma. Porque, como eu estou falando, a língua grega ela é diferente em relação à língua portuguesa? Claro que é. Mas nós temos que nos valer das semelhanças. Então, estamos aí trabalhando com algumas semelhanças, e essas semelhanças vão o quê? Abrir um horizonte para entendermos melhor as diferenças. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso. Sim. Então, por favor. Mas, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu notei aqui na lista que o senhor colocou, tem umas 3 ou 2 palavras que me intrigam um pouco. Porque o acento tônico, o acento agudo, por exemplo, a palavra ômega, né? Por que a gente fala ômega e não ômega? Porque o acento tônico está no E. Sim, no grego é diferente. Essa é uma grande diferença. A acentuação é numa sílaba, mas a pronúncia é na outra. Interessante. Eu notei quando o senhor pronunciou, falou, mas o acento está ali. Então, será que eles usam... o acento tem uma função diferente, então não é para tonificar a sílaba? Exatissimamente. Essa é uma grande diferença, por isso que eu estou cobrando a lembrança de vocês sobre o que é uma palavra proparoxítona, paroxítona e oxítona. Porque no conceito da língua portuguesa, a sílaba tônica, confere, é aquela que vai receber o acento. Perfeito? Sim. Mas no grego não, é o contrário, é na sílaba posterior. Oh, my God! Mas como assim? Posterior, como assim? Vamos dizer aqui, a palavra é proparoxítona, tá entendendo? Uhum. Então ela é acentuada na primeira de 3 sílabas, mas a pronúncia tônica na sílaba seguinte. Por exemplo, nós, em português, dúvida, nesse caso aí, o acento seria no U, né? No U, mas a pronúncia é duvida. Duvida. E no grego, aonde iria o assunto? Vamos dar um exemplo. A senhora usou a palavra, um bom exemplo, dúvida. O acento vai no U, correto? Em português, a sílaba que leva o acento é a tônica, dúvida. Confere? Sim. Mas no grego, vamos dizer que a palavra dúvida está no grego. Imagina, estou acentuando o U, mas onde é a sílaba tônica? A segunda, duvida.
Acentuei o U, mas eu dou a sílaba tônica na sílaba seguinte. Mas Vi. para eles é considerado, no caso de dúvida, para eles é considerado uma palavra proparoxítona ou uma palavra paroxítona nesse caso? Proparoxítona, porque Proparoxítona, embora o acento proparoxítona aí esteja na segunda. não leva em consideração o som, mas a posição Oh, my. do Ok. acento na sílaba. E é popular ali, Mila. Essa é a diferença do grego. E Boa. vai deixar um pouquinho... A gente vai mudar um pouquinho o conceito de observação, porque o nosso conceito de observação de proparoxítona, paroxítona e oxítona é o quê? Colocou a acentuação é ali que é a sílaba tônica, mas Mais não no fácil, né, grego. pastor? É a sílaba seguinte. Isso é interessantíssimo. Você acentua uma sílaba, mas a seguinte que leva a acentuação, que não é acentuada. E no caso de ômega, que foi acentuada antes, mas o acento veio no que veio depois. Ômega, me. Ah. Vamos chegar lá. Isso é bem interessante. Bem interessante. Gente, já estamos começando a abrir um pouco a cortina das diferenças. Estou virando grego. Exatissimamente. Ô, irmão, mais uma lhe dou 50 já para animar o seu coração. Sabe aquele ditado, né? O camarada está me falando em grego, então literalmente vocês vão escrever, ler e falar em grego. Mas vamos voltar então aos slides. Eu estou indo bem devagar hoje, irmãos, bem devagar, porque eu preciso ser devagar. Porque eu não posso trabalhar com uma introdução acelerada, porque isso vai causar... Porque nós vamos mudar um pouquinho os nossos conceitos de pensamento, né? Porque quando você está aprendendo um idioma, e sobretudo que não usa o nosso alfabeto, somos obrigados a mudar os nossos conceitos de pronúncia, de escrita, concordamos com isso? Somos obrigados. Agora, quando você aprende o inglês, o francês, o espanhol, usamos o nosso alfabeto latino, concordamos com isso? Usamos, não muda o alfabeto, só vai mudar a pronúncia e a mecânica do idioma, que não é o caso do grego e que não é o caso do hebraico, que é mais complicado e muito intrincado. Vamos voltar então aos slides? Vamos voltar aos slides só para... Perfeito. O acento grave. Todos estão vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Sim ou não? Todos estão vendo? Todos, maravilha. Substitui o agudo nas palavras oxítonas no meio da frase quando estas são seguidas imediatamente de palavras acentuadas. Presta atenção, não se apavore, não se desespere, vocês não são obrigados a entender isso aqui, mas só ouça e procure ler aqui comigo, ó. Isso aqui é um texto bíblico de João 1:1. Ó. Seria como fosse em, arre. No começo, em, ó, en. Porque a letra ômicron com uma vírgulazinha virada para a direita. Isso chama-se a pronúncia aspirada, que obriga a eu usar esta vogal como... É o mecanismo que tem a língua grega. En logos. Kai logos. En proston theon. Kai theos en logos. No começo era a palavra. E a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. João 1:1. Agora observe que as palavras kai, pros, ton, theos, muda para acento grave. Deveria ter o agudo, mas ela muda, ó, porque tem essa variante. Oh, que interessante. Outra coisa que o grego tem, variantes. A palavra Deus, tanto você pode usar com acento agudo,
mas aí é theon, com ômicron e nu. Mas se você passa para o grave, você mantém o ômicron só com grave, terminando com sigma. É uma regrinha. Vamos lá. Circunflexo aparece nos ditongos e nas vogais longas e pode aparecer nas duas posições finais de uma palavra. Olha só. Então, Raestin, Akia, Tom, Melonton, Tode, Soma, Tom, Ristos. É a segunda de Colossenses 2,17. Aqui estamos dizendo não confundir com o circunflexo em português, porque a tendência, essa aqui é a palavra, ó, soma, que quer dizer corpo, ó, Risto, que é Cristo. Calma, não se desespere, estamos indo bem devagarzinho, bem pouquinho. Aí temos as aspirações. O que é uma aspiração? São sinais que fazem com que, ó, esse som aqui, ó, é aspiração. São sinais diacríticos que vêm sobre toda vogal e todo ditongo no começo de uma palavra. Estes sinais podem ser chamados de espíritos. Interessante isso aqui, né? Do latim spipitus, que significa sopro, né? Aí nós temos esse conjunto. Aí dividimos em dois tipos de aspiração: branda e áspera ou rude. A branda não exerce nenhuma influência sobre a pronúncia da vogal que acompanha. Em outras palavras, está escrito, está ali colocado, mas na hora da pronunciação não tem nenhum efeito. Já a aspiração áspera ou rude soa como um H aspirado. Interessante. Então, oftalmos, que é olho, ormei, tu ou você. Vamos recapitular isso aqui que é interessante, mas não se desespere, é só para você ter a noção. Classificação quanto ao acento: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, perispômenas, properispômenas. Na língua portuguesa só temos essas três, não é verdade? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. O grego nós temos mais duas. As oxítonas no grego, muito parecido em português, levam acento agudo na última sílaba. Paroxítona levam acento agudo na penúltima sílaba. Proparoxítona levam acento agudo na antepenúltima sílaba. Perispômenas leva o acento circunflexo na última sílaba. Properispômenas leva o acento circunflexo na penúltima sílaba. Isso é só para você ter uma noção. Não se desespere que você não vai ter necessidade de decorar isso com obrigatoriedade. Eu vou passar agora ao vídeo que eu coloquei lá no grupo. É importante que você tenha a noção deste vídeo. Deixa eu ver aqui. Isto. Vou abrir aqui esse vídeo. Prestem bastante atenção, por favor. É um vídeo de 9 minutos.
Vamos fazer uma revisão das vogais. Preste atenção. Nossa, não tá passando, não. Não estão ouvindo? Não. Não, Agora pastor, não estou- tá passando nada. Deixa eu ver agora. Estão vendo? Sim ou não? Não. Ah, agora sim. A gente só está vendo, mas a gente não está ouvindo nada, não, pastor. Não Não tá tá ouvindo, ouvindo? pastor. Não. Estão ouvindo agora? Não. Não, que estranho. Ok. Talvez nós Ok, estamos então- no mute, não? Então, só um momentinho, então. Então, vou ter que desconectar. Ok. Então, deve estar havendo algum tipo de interferência. Ninguém está ouvindo o som? Não. Não. Não, então está havendo Mas algum a tipo de gente pode interferência. ver. A gente consegue Perfeito. ver. Então, eu vou recomendar o seguinte: esse vídeo está lá postado no grupo. Salve-o e ouça-o. Ele é um vídeo de 9 minutinhos. Ele vai te ajudar a recapitular a questão da pronúncia das vogais e das consoantes. Mas preste bastante atenção. Em algumas dessas vogais e consoantes, pode haver uma leve, pequena alteração na pronúncia, porque é algo. Lembra-se, no hebraico eu tenho uma pronúncia, a minha pronúncia ela é rabínica, certo? Embora estamos estudando o grego koiné, se aprende 2 variantes ou 3 variantes na pronunciação do koiné. E eu aprendi uma variação muito antiga. A deste professor que está neste vídeo, ele usa uma variação parecida com a minha, mas em algumas das letras altera-se levemente, entende? De 17 consoantes do grego, ele vai alterar de 3 a 4, mas não é algo assim big deal. É só para você observar que tem algumas pequenas, bem pequenas variantes. Então, não deixe de assistir esse vídeo. Tem 9 minutinhos e meio, tá? Procure ouvi-lo 2, 3, 4 vezes, porque vai lhe ajudar a fixar bastante na sua memória a pronunciação. É importante que você tenha em mente a questão da pronunciação. Deixa eu jogar outro arquivo. Esse aqui, ele é visual, não vai exigir com que você seja obrigatoriamente para ouvi-lo. Deixa eu ver aqui, quero ter certeza que todos estão enxergando. Todos estão enxergando, sim ou não? Não. Não. Ainda não, né? Estamos com dificuldade Temos que fazer 2 vezes, rapaz. E agora? Sim. Sim. Sim, isso, né? Nós estamos com algum tipo de dificuldade, algum probleminha. Perfeito. Esta letra, como se pronuncia, por favor? Alfa. Alfa. Isso, perfeito. Essa? Beta. Beta, excelente. Essa? Gama. Gama. Gama, maravilha. E essa? Delta. 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 Delta, excelente. Essa? Epsilon. Epsilon. Epsilon, maravilha. Vamos lá. Aqui do lado, como é que nós pronunciamos aqui essa palavra? Alfa. Alfa, tá aqui. Essa? Beta. Beta. Essa aqui do meu lado esquerdo? Beta. Não. Como seria no grego? Ó. Ba. Ba, exato. Beta e alfa. Ba, excelente. Preste bastante atenção. Essa aqui.
Ya. Não, ó. Gama. Gá. 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 Isto. Então, como seria a pronúncia dessa próxima? Baga. Baga. Excelente. Baga. Tá Essa melhorando. outra aqui. Iaba. Gaba. 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 Maravilha. Gaba. Excelente. Gente, tô Inventou grego. feliz da vida. Vocês estão pegando rápido. Glória a Deus. Só me dá os 50 aí, pastor. Depois Eu do vou chegar hebraico, lá. nós ficamos bom na coisa, pastor. Depois do Tá hebraico. ficando bom, não. Tô pior, feliz. pior que Eu disse a aquilo. vocês. Não, eu disse a vocês que o grego é completamente diferente do hebraico. Completamente. Esse é mais fácil um pouquinho. Não tem nada a ver. A próxima aqui, como seria a pronúncia? Ai. Gá, Só que tem um K Vai, aí. mano. Vaga. não, outra coisa. Danga. Danga. Lembra-se que quando aparecem duas Danga. letras gamas, uma letra gama cai o som de N. Então é danga. 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 Como é que se pronuncia, então, a palavra anjo ou mensageiro no grego? Que está aqui embaixo, está aqui embaixo. Ângelos. 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 Rapaz, vocês estão nota 10. Meu Deus. Estão ficando tão bom. Estão ficando bom. Vamos lá. Aqui. Como se pronuncia essa letra? Delta. Delta. Aqui. Dá. Dá. Perfeito. Aqui. Daba. Daba. Aqui. Gá. Gada. Excelente. Uau. Perfeito. Aqui. Epsilon. Epsilon. Aqui. B. B. Aqui. B. Ok. Ega. Gega. Perfeito. Gega. Aqui. Dabe. Dabi. Excelente. Aqui. Bega. Bega. Uau. Gente. Então eu já vou poder entrar com os versículos bíblicos? Rapaz! Tipo de áudio já. Tô quase chorando aqui, tô falando sério, tô quase chorando. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está percebendo que o grego, apesar das muitas diferenças que tem em relação à língua portuguesa, ele é um pouco mais fácil? Quem está percebendo? Que o hebraico. Isso, um pouco mais fácil que o hebraico. Embora o mecanismo da língua grega é um mecanismo, sinceramente, bem diferente, mas o aprendizado ele é muito mais rápido. Para melhorar a questão da pronúncia, por favor, me ouçam, isso aqui é importante, eu preciso dessa ajuda de vocês. Para melhorar a questão da pronúncia e da identificação das letras com a pronúncia, por favor, se comprometam, é um pedido que eu faço. Assistam esse videozinho, está lá postado no grupo, certo? Ele tem 9 minutos e 25 segundos. Pelo menos assista ele 2 vezes. Se conseguir assistir a terceira, a quarta, excelente, melhor ainda, mas como mínimo 2 vezes. Mas procure entender isso aqui, ó. A pronunciação deste professor em algumas dessas letras ou ditongos, ela vai ser levemente diferente à minha. Aí, quando você perceber que a pronunciação é um pouquinho diferente, posso te dar uma dica? Anote aí. E não, essa letra aqui, o autor desse vídeo pronunciou assim, porque são as variantes que existem nas pronunciações. Vou repetir, a minha pronunciação eu aprendi um grego koiné muito antigo, não que ele tenha mudado, ele tem variantes, e essas variantes oscilam entre 3 a 4 diferentes pronúncias. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo?
No momento que existem essas 3 ou 4 variantes, e não em todas as letras do alfabeto grego, é importante que você anote, né? Por isso eu coloquei esse vídeo de propósito, né? Porque eu tenho, claro, em inglês, em espanhol, mas nós estamos estudando o grego pelo português. Tem um pastor da Espanha, né, de Valladolid, Espanha, que tem a minha exata, igualzinha, pronúncia, mas poderia causar dificuldade para vocês entenderem o espanhol dele, que é um espanhol ibérico, é um espanhol um pouquinho fechado. E eu falei, não vou colocar um vídeo em espanhol que vai causar maiores dificuldades. Então, o autor em língua portuguesa, né, o professor mais próximo da minha pronunciação é este aí que eu postei no grupo. Então, salva esse vídeo, ou então mantenha ele lá no grupo, mas procure ouvi-lo esta semana. É importantíssimo que você tenha a audição desse vídeo pelo menos 2 vezes por semana. Deixa eu voltar de novo ao alfabeto, porque ele é de suma importância que os irmãos tenham ele em mente, por isso que eu não estou forçando muito a barra hoje. Deixa eu ver aqui. Ok, estou buscando aqui o arquivo, que eu quero abrir o arquivo no alfabeto. Isto. Tem os fenômenos de modificação fonética, mas eu não vou falar deles hoje, certo? Vou deixar para a próxima aula. Tem um encontro de vogais também, eu não vou falar disso por enquanto, tá? Eu quero ficar em cima da questão do alfabeto. Está aqui de novo, vamos ter de novo a visão do alfabeto. Deixa eu só colocar em full screen. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Não? Não. Eu estou com um probleminha na conexão. Vamos lá de novo. E agora? Agora sim. Sim, eu tenho que fazer 2 vezes. Por alguma razão está tendo esse probleminha. Vamos lá juntos pronunciar 2 vezes. Eu não vou falar nada, eu só vou fazer com que a minha mãozinha vá localizando a letra e vocês vão me dando a leitura. Se possível, todos com o áudio aberto. Vamos lá? Alfa, Alfa, beta, beta, gama, Gama, delta, delta, epsilon, epsilon, zeta, delta, Preste atenção, Eta. não é zeta. Preste bem atenção, por favor. Zeta. Não é zeta, é zeta. Ó, Zeta. zeta, zeta, ó, me ouçam. Alô, ouvindo a mim, por favor. Ó, zeta. com É D, o encontro de uma letra D com o Z. Aí faz zeta. Ok? A próxima. eta, Eta. Perfeito. teta, teta, Não é teta. Teta. Alguém está querendo mamar na vaca. Nada de mamar na vaca. Eta. com linguinha, Ó, Teta. isso, a linguinha, ó. A língua entre os pela dedos. cobra, Feta. teta, teta, Ó, de novo, ó. Feta. Teta. teta, A próxima. Jota, iota, Iota. A próxima. capa, capa, Capa. A próxima. lambda, É fácil. Lembra-se de lamber, lambda. Não tem como errar. lambda, Depois. mu, Depois. nu, A próxima. si, si, Não. Cis. Cis. Si. alca, Si. 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 Cuidado com xi. Não tem nada com xi. É xi. Si. Próximo. omicron, Ômicron. Ômicron. Depois. i, i, Depois. ro, Rho. Depois. sigma, Sigma. A próxima. tau, tau, A próxima. epsilon, Y. Depois. Fi. pi, Fi. Depois. xi, Xi.
Si, Si. 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 si, si. E ômega. Ômega. Depois, ômega. a próxima do ri. Ômega. Não, Ômega. depois do ri, depois do ri. Alguém se adiantou É aí. quando ri. Si. Si, e depois Ômega. ômega, ômega. Sozinhos, pronunciando de cima a baixo todo o alfabeto grego. Vamos lá, em ordem. Comecem. Alfa, Beta. beta, Gama. gama, Delta. epsilon, Como é que é essa letra aqui? Peraí, tá todo mundo falando muito embolado. Essa aqui, como é que se pronuncia? zeta, Como é que é? Como é que é? De novo? Zeta. Zeta, Zeta. zeta, zeta. A próxima? Zeta. eta, Eta. A próxima? Zeta, zeta. A próxima? Iota. A próxima? Capa. capa, A próxima? Lambda. Depois? Depois? Nu. Depois? Si. Depois? Ômega. Depois? Ró. Depois? Rho. Depois? Sigma. A próxima? al, A próxima? Epsilon. Epsilon. A próxima? Pi. pi, A próxima? Pi. Não, não estou vendo. ki, Ri. ki, A próxima? Si. Si, E a última? Ômega. ômega, Muito bom, muito bom. Requer um pouquinho mais de treinamento, por isso ouçam o vídeo áudio lá postado, que vai ajudar demais a vocês. Aí vocês estão entendendo hoje porque Jesus tem lá no livro do Apocalipse aquela declaração: eu sou alfa, lembram-se disso? Eu sou alfa e o quê? Eu sou alfa e o quê? ômega. O que ele está querendo dizer? Que Primeiro ele é o... Ele é o primeiro e o fim. O fim. Ele é a Ele é o primeira e a primeiro. última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabenizo vocês. Uau, vocês estão muito bom. Agora eu quero levar vocês a pronunciarem comigo João 1, capítulo 1, versículo 1. Tá? Só me ouçam, isso aqui é importante, porque a gente vai trabalhar lá na frente com leitura de vários textos do Novo Testamento. Enarre en hologos, kai hologos, en prostontheon, kai theos en hologos. Vou pronunciar de novo. Enarre en hologos, kai hologos, en prostontheon, kai theos en hologos. Pela terceira vez eu sozinho e da próxima vocês vão pronunciar comigo. Enarre en hologos, kai hologos, en prostontheon, kai theos en hologos. Vamos lá juntos. Enarre en hologos, Enrologos, kai hologos, enrologos, en prostontheon. prostonteon, Repetindo de novo. En prostontheon. Theon. Lembre-se que aqui é a letra theta. Então, theon. Kai theos en hologos. pai, teus, enrologos. Não theos, theos. Theos, porque é a letra theta. Isso. Deixa eu dar aqui algumas observações. Essa é a letra Rho. Então é ar, né? Como fosse um R. Aqui é a letra Ri. Então o som ele é bem mais duro. Então é ar, ar,
Arre, que quer dizer começo, início. Estão percebendo? Então, ó, aqui, essa é a letra Rô. Então, ela já por natureza é ar. E tem a ri. Então, enarre. É bem dura a pronúncia aqui. Arre. Essa é a letra lambda. Então, ela tem um som de L. Essa é a gama. Tem o som de G. Então, logos. Logos. Depois nós temos a variante, ó, theon e theos. Vou ensinar vocês porque uma é aguda e outra é grave. Oh, e aí muda um pouquinho a pronúncia. Theon e theos. Theon, E aqui tem a letra theta. Então, theta. Só muda na variante, porque o nome Deus ele muda, né? Pode ser theon, e aí é o acento agudo. Ou theos, porque eu tenho um acento grave. E aí muda a pronúncia. Aqui eu tenho a pronúncia aspirada. Por quê? Lembra-se que a aspiração é aquela vírgulazinha ao contrário. Quando ela cai em cima de qualquer vogal, se a vírgula fosse ao contrário, como está aqui, ó, tá vendo aqui a aspiração, chamada aspiração branda, não teria som aspirado. Aqui seria o. Mas a aspiração, quando ela é ao contrário, como fosse uma vírgula invertida, ela me dá o som de certo? Bom, vocês estão bem. Para começo de primeira aula, meu pai, deixa eu ver aqui se eu posso avançar mais um pouquinho para ver se a gente pode incluir alguma coisa. Sim. Sim. Isso aqui eu só vou entrar bem rapidamente na questão dos artigos, mas eu estou indo bem devagar, gente. Não se desespere, porque a gente vai voltar a recapitular isso aqui com tranquilidade. Ó. Flexão do artigo definido. A função do artigo é apontar, separar, designar, distinguir o objeto, ressaltando a sua identidade individual, chamando atenção para ele. Originalmente, or e e to eram empregados como pronome demonstrativo. Seu uso como artigo em Homero chega a 10% e 10 do século IV, foi aos poucos perdendo a sua força demonstrativa. Tem uma tabelinha, só para você entender como é no grego a questão do artigo definido. Como seria em língua portuguesa o artigo definido? Alguém pode abrir o áudio e me dizer? Perfeito, irmão José. E na língua portuguesa, procure entender isso aqui, ó. É o e a. E o artigo indefinido, como é que seria em língua portuguesa? O indefinido. Um e uma. Um e uma. Uns e uma. No plural. Isso, perfeito. Importante a gente ter em mente, então, essas diferenças e semelhanças. Nós vamos trabalhar de início com o artigo definido singular e o artigo definido plural. Mas não se desespere, não. Isso aqui é só como introdução. O grego tem essa pequena dificuldade. Ele tem o artigo definido? Tem, claro. Tanto no singular como no plural. Como nós temos o e os, não é verdade? A e as. Só que no grego ele se desdobra em 4. Como é que é? Tanto no singular como no plural. Vamos lá, então. Flexão do artigo definido. Singular. Ele tem 3 gêneros. Masculino, feminino e neutro. Muito interessante. Ele tem 3 gêneros. 3. E ele tem 4 formas. Essa é a parte que dificulta um pouquinho. Ele pode ser nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Como é? Quais são as diferenças? Vamos lá. Nominativo é o que dá nome. Acusativo é que acusa a presença do verbo. Genitivo é que determina o sujeito. Olha só. E o dativo é o que determina o objeto, seja ele direto ou indireto.
Aí não temos como escapar a lembrança, a gramática da língua portuguesa. Alguém está me acompanhando? Então, essa é a pequena dificuldade que o grego vai nos trazer. E mais, o artigo definido singular, ele é tanto masculino, feminino e neutro. Mas não se desespere com isso, não. Isso a gente vai devagarzinho, vocês vão entendendo. No masculino, nominativo, ele é ro. No feminino nominativo, ele é re. E no neutro é to. Já no acusativo, masculino é tom, no feminino é tem, no neutro é to. Muito parecido. No genitivo é tu, porque o ômicron e o upsilon se pronunciam como fosse u. Então, tu. No genitivo feminino, tes. E no genitivo neutro, de novo, tu. No dativo masculino, tou. Porque o ômega, com o acentinho circunflexo, ele tem o som de ou. Então, tou. Tou, te e tou. Esse é o dativo. O artigo definido no plural, ele é também muito parecido, só que ele vai variar. No nominativo masculino é oi, no feminino é ai, e no neutro é tá. O acusativo masculino, estamos falando do plural, é tus, o acusativo feminino é tas, e no neutro é tá. Já no genitivo masculino é tom, o feminino é igualzinho, tom, e o neutro também é igualzinho, tom. E o dativo varia um pouco. O dativo masculino e o dativo neutro têm o mesmo som e a mesma escrita, tois, tois. E no feminino, tais. Mas isso aí para você não se desesperar. A gente vai indo aos poucos até Pastor, chegar à parte... Você pode repetir a diferença de nominativo, acusativo, genitivo e dativo, por favor? Nominativo é o que dá o nome, é o que determina o substantivo na frase. O acusativo é o que determina a ação. Está ligado ao verbo. O genitivo seria o sujeito. E o dativo seria ou o objeto direto ou o objeto indireto. Mas isso você não se desespera por enquanto, não. Isso aqui é só para abertura. Tem um exercício lá no finalzinho da apostila. Eu já quero terminar a aula, porque eu não quero sobrecarregar vocês. Essa aula de grego, eu não quero fazer ela pesada, entende? Eu já estou feliz demais que vocês demonstraram um bom deslanche para a primeira aula. Eu não vou mentir a vocês, eu estava um pouco preocupado, um pouco apreensivo, e eu passei um dia sofrível. Para mim, eu sofri muito nesse dia. Você pode não acreditar. Eu falei, Jesus, e agora? O hebraico foi um calvário. Me ajuda, me dá graça, ou dá graça para os teus filhos. Mas Deus é bom que deu graça hoje para os dois lados. Não estou dizendo que no hebraico ele não tenha dado essa mesma graça, mas vocês estão percebendo que o hebraico é bem mais complexo, bem mais difícil, bem mais intrincado, emaranhado, é um emaranhado só. Já estou percebendo que para vocês a assimilação do grego vai ser bem melhor, bem mais produtiva. Mas eu vou precisar, por favor, bato de novo nesta tecla, parece que eu estou sendo um pouquinho chato. Ouçam e visualizem o videozinho de 9 minutos, pelo menos como mínimo 2 vezes. Se você está na dúvida, 3, 4 vezes. É só 9 minutos e 25 segundos. E anote, isso é importante, por favor, anote quando você perceber as diferenças de pronúncia, tanto em relação à minha pessoa como a do professor do vídeo. Se você tem a apostila lá na última página, se você chegar lá, por favor, lá na última página, temos os exercícios da aula 1, Introdução ao Grego Bíblico. Aí, claro,
você terá que visualizar na apostila, seja ela escrita, caso você tenha... Vamos voltar de novo. Quantos dos irmãos que têm a apostila na mão, em papel, aqui agora? Irmã Nicinha, irmã Ana, irmã Jeane, só. Então, são um número muito pequeno hoje. Estranho, né? E eu enviei tudo, eu enviei em 2 levas, né? Uma leva na terça e uma leva na quarta. Então, provavelmente Eu repitei a minha hoje, pastor. Eu fiz aqui, eu tirei. Mas a irmã Nicinha, ela recebeu, correto, irmã Nicinha? Então, a irmã Nicinha, porque eu mandei na leva da terça-feira. Então, quem eu mandei na leva da terça-feira já ganhou, né? Então, acredito que amanhã, entre amanhã e sexta, vai chegar todas as apostilas nas mãos de vocês. Mas vocês têm o PDF, tá? Então, ganha tempo. Vai lá na última página e ou imprime ou usa o PDF para você fazer esses exercícios aqui, que são 5. Preste atenção, ó. Quais são as 3 fases principais da língua grega? Você precisa ter acesso ao conteúdo que está dentro da apostila na aula 1. Não tem mistério. Você vai lá na aula 1, tá? Na aula 1, e você vai ter essa resposta. O que é o grego koiné e qual a sua importância para os estudos bíblicos? Já falamos alguma coisa hoje. Terceira pergunta, explique a importância do alfabeto grego na leitura de textos bíblicos. A quarta pergunta, liste algumas semelhanças e diferenças entre o grego koiné e o grego clássico. Aí eu vou precisar que você leia nessa parte da apostila. E a última pergunta, por que aprender o grego bíblico pode ser útil para o estudo teológico e a interpretação das Escrituras? São 5 perguntinhas, somente dentro da aula 1. Aí você, por favor, procure ter acesso à aula 1. A aula 1. Se não quiser imprimir, porque eu penso que não há necessidade de você imprimir, a menos que você queira imprimir esta última página para ter a referência das perguntas. Mas o conteúdo das respostas está todinho dentro da aula número 1. Então, aí eu sugiro você entrar dentro do PDF, né, e buscar as respostas. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso. Façam isso, que a gente vai corrigir, porque a provinha vai ser baseada nessas perguntas. E vão ser 5 perguntinhas. 5. Irmão José, quanto tempo leva para se alfabetizar em grego? Alfabetizar é uma coisa, né? Que é dar a base. 5 meses. 5 meses. Bem alfabetizado, bem mesmo, 5 meses. Mais ou menos 3 meses, se gastando 3 horas por semana. Agora, eu tenho uma técnica, pelo menos em Boston, eu deixei 36 alunos alfabetizados, não é? De maneira que eles não apenas estão alfabetizados, mas escrevem, leem, interpretam, leem qualquer texto da Bíblia no Novo Testamento em grego. Eu gastei com eles 16 meses. 16 meses, 3 horas por semana, né? Isso eu fiz um curso avulso em 2009, entende? E fui bem sucedido, graças a Deus. Vou fazer algo parecido aqui na Flórida no ano que vem, né, com 2 igrejas hispanas, né? Já conversei com um grupo de pastores, então nós vamos pegar 22 pastores e vou agarrar eles, né? No caso, vou pegá-los, não agarrar, vou estar com eles durante 16 meses direto, porque eles querem entrar na profundidade do grego, mas isso não é uma obrigação para ninguém, isso é um curso avulso que a nossa escola dá também, né? E nós vamos começar em fevereiro de 2024. Hein? Consegue dialogar? Consegue, perfeitamente, perfeitamente. Nós vamos dar no presencial, aqui na cidade de Ocala, que é 1h30 aqui na minha casa, né? Então eu vou estar com esse grupo de pastores, né? E é o mesmo custo, $100 por mês, tem uma apostila, nós vamos entregar 4 DVDs, né? Já estão todinhos preparados, então vai ser, digamos assim, um dos primeiros cursos avulsos que nós vamos lançar por fora para pastores que queiram, né, entrar dentro deste, é chamado curso de especialização. Até peço orações em nosso favor, porque nós vamos lançar entre os hispanos.
Entre os pastores de língua portuguesa, não estou encontrando guarida, não estou encontrando interesse. Mas os pastores hispanos estão bem interessados. E semana que vem, vamos conversar com 2 pastores americanos. Vamos ver, quem sabe eu posso incluir também pastores americanos. Os brasileiros, por enquanto, eu já estou oferecendo há 5 meses e não estão demonstrando Hebraico ao mesmo tempo? interesse. É um pouco normal, os pastores brasileiros não têm interesse nessa área. Sim, irmão José Carlos. O hebraico leva o mesmo tempo também? Não, mais tempo. Mais tempo. É o dobro do tempo. Uou. O hebraico é o dobro do tempo. Vai 30 meses em média. 30 meses a 38 meses em média. O hebraico é um pouco mais difícil, como os irmãos já observaram. Gente, vamos parar por hoje aqui. Muito obrigado. Olha, feliz demais, agradecido primeiramente a Deus pelo seu carinho, pelo seu cuidado, tá? A irmã Lúcia estava um pouquinho preocupada no início, mas já está observando que a coisa não é tão complexa como o hebraico o é. Eu tenho certeza que vocês vão deslanchar bastante melhor nesta matéria. Então, eu conto com vocês em cumprir as tarefas, responder esse questionário de 5 perguntinhas, por gentileza, na medida do possível, bem como assistirem o vídeo áudio que eu postei lá no grupo, e a próxima aula vai ser de grande bênção, mais uma vez, para a glória do nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco. Deixa eu só fechar aqui a ficha de chamada, para ter certeza que ninguém está levando falta. Alexandre Guerreiro, Ana Santos, Cristiane Leal, Fabiana Moraes, Fabiana Oliveira hoje não veio, Glaucia Oliveira não veio, Gleique de Souza não veio, que pena, irmã Giane, José Carlos de Souza, Lúcia Mícolos, Márcia Rogéria, irmã Maria Bandeirinha não veio, Nicinha, Pastor Juarez, Priscila, Ruth Soares Basílio, Sandra Sandim, irmão Washington Garga não veio, e o Elvis. Então tivemos hoje tivemos 5 ausências de grande importância, orando a Deus que eles, assistindo a aula de hoje, vídeo, possam sincronizar-se, né, estarem ligadinhos com os demais. Gente, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, irmã Giane, o Elvis, bom te ver, o Elvis, renovado, bonito, irmã Selma, quem o diga. Obrigado, irmã Lúcia, irmão José Carlos, irmã Ruth, irmã Sandra Sandim, Guerreiro, obrigado, irmã Márcia. Amanhã a gente conversa, irmã Márcia. Se eu não conseguir amanhã, com certeza na quarta, nem que eu caia na sua casa de avião. Pastora Cristiane, obrigado. Irmã Nicinha, bom demais ver a senhora, irmã Nicinha, orando todos os dias para Jesus manter a sua saúde, a sua recuperação. Pastor Juarez, bom demais ver o senhor. Vou estar conversando com o senhor mais para o finzinho de semana, porque a corrida está grande. Irmã Ana, bom rever a senhora de novo. Dá um abraço no tolete, né? Ainda bem naquele senhor, né, de cabelos, que eu nunca vou tê-los. Deus abençoe aquele senhor bonito, né? Pastora Priscila, Deus abençoe a senhora. Irmã Fabiana, Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês, né? E estejamos de volta na próxima aula, no dia 16. Conto com as vossas orações. Dia 19 de outubro, anote aí na sua agenda, 2 horas da tarde. Precisamos que nesse dia, quem puder, esteja em oração por nós. Por quê? Dia 19 de outubro, 2 da tarde, eu, minha esposa e meu filho estaremos na Corte de Imigração aqui em Orlando, para a glória do Senhor, nesta audiência que nos dará, na saída, a entrega dos nossos green cards. 20 anos de espera, Deus será glorificado. Amém. Quando chegar lá, meu irmão, quando nós já tivermos na mão, nós vamos passar aqui a mostrar para vocês a bênção, para a glória. Vamos lá te dar um abraço, hein, pastor? Meu Deus, não, mas pode acreditar, na segunda seguinte já vou estar com ele aqui na minha mão para mostrar para vocês, Amém. né? Que Deus é Deus de milagre, né? E o teu milagre, se você ainda não tem ainda esse milagre, vai chegar. Eu posso fazer uma oração aqui agora com vocês? Quantos creem que Deus pode alcançar esse milagre na sua mão? O meu levou 20 anos, não quero dizer que você vai esperar 20 anos. Pode ser, irmãos, que desta oração para a glória do Senhor. Posso dar um testemunho de 2 minutos só. 2 minutos. Semana retrasada, eu orei por uma chamada de vídeo, um pastor que há 29 anos estava esperando o green card dele.
E olha que ele tem 3 filhos americanos e não consegue de jeito nenhum. A situação dele é bem estranha. E nós fizemos uma live juntos, né, entre 15 pastores, e Deus falou no meu coração, ora por ele. E eu orei por ele, ele perguntou, pastor, estou há 29 anos batalhando pelo meu green card. Falei, irmãos, quem vai fazer a obra é Deus. Se Deus quiser dar o green card para vocês que não têm, dá. Mas o Espírito Santo me fala que um de vocês, éramos 15, um de vocês aí vai receber nos próximos 6 dias um sinal verde da imigração, indicando que o seu green card vai sair. Isso foi na semana retrasada, irmãos, ficou de doido. Nós oramos e o Espírito Santo falou de novo no meu coração. Um desses que está com a mão levantada já vai receber em 6 dias o sinal verde da imigração. Irmãos, hoje eu faltei desmaiar. Um dos 15 pastores me chama dizendo, pastor, fechou hoje 6 dias e hoje eu recebi o sinal verde da imigração, que o meu processo depois de 29 anos começou a andar. Uau! Irmãos, eu estou testificando isso porque é Jesus quem faz, não é o pastor Prestes, não somos nenhum de nós. Mas, pastor, o senhor lembra que a gente estava na intercessão há uns 6 anos atrás, 8 anos, lá na Vivar? 8 anos, para ser mais exato, lembro-me perfeitamente. Deus mostrou o green card chegando do céu. Meu Deus! Eu quero orar por você, posso orar por vocês? Quantos de vocês estão esperando o green card e não receberam ainda? Isso. Mantenha sua mão levantada com um ato de fé. Não quero garantir que todos vocês vão receber ao mesmo tempo. Mas vai acontecer alguma coisa com um ou 2 de vocês, que eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas eu sei que ele faz, porque ele fez comigo e com minha família, e Deus usou o acidente de minha esposa. Vê que coisa doida, né? Usou o acidente de minha esposa, que foi uma coisa horrível para todos nós. Minha esposa, 14 meses de cadeira de roda, sofreu como ninguém, mas Deus usou essa situação para trazer bênção. E por que Deus não pode usar a tua situação para colocar na tua mão o teu green card? Com a mão levantada, você que crê. Eu não prometo nada, mas aquele que pode, que é Jesus de Nazaré, ele pode entregar. Você que já tem, vai orar também comigo. Você que já tem o seu documento, você vai orar comigo e clamar pelos meus irmãos. E nós teremos a alegria de ouvi-los dar testemunho aqui. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar agradecidos, primeiramente porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que cuida do seu povo. Senhor, eu quero com a minha mão levantada, juntamente com os meus irmãos, clamar sobre aqueles que ainda não têm a sua documentação. Senhor, é difícil viver neste país sem uma documentação. Senhor, nós temos estado aqui 23 anos e lutamos para sair daqui 4 vezes e não saímos, porque o Senhor não permitiu, mas depois de 20 anos o Senhor decidiu abrir a nossa porta da nossa vitória. Senhor, assim como o Senhor tem aberto para tantos a porta da vitória, eu quero te pedir, abra para esses meus irmãos que acabaram de levantar as mãos. São homens e mulheres de fé, confiam no teu poder, confiam na tua provisão. Labaxalabacurianta labanébia. Como esse pastor há 2 semanas atrás, nós oramos por ele, não por ele, mas por 15, e ele recebeu, e um deles recebeu o sinal verde depois de 29 anos. Senhor, eu não sei quem vai receber aqui o sinal verde. Se vai ser 1, se vão ser 2, se vão ser 3, mas em nome de Jesus eu creio que pelo menos um aqui vai receber uma surpresa nos próximos dias da parte do Senhor dos Exércitos. E você, minha irmã, meu irmão, quando receber a tua surpresa, não fica de boquinha calada, não. Levanta a mão e diga, pastor, eu tenho um testemunho. Abri um sinal verde na minha documentação. Parecia tudo fechado, bloqueado, impedido, fechado, travado. Mas começou agora, começou essa semana. Labaxalabacaia, ripa labassuriquitia labaxébia. No Salmo 107, verso 20, está escrito: Ele lhes enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Minha irmã, meu irmão, recebe agora aí no seu coração
coração. A palavra de Deus, a palavra rema, que vai desencadear, abrir a porta do teu milagre. Quando, como e com quem vai ser, não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que vai ser com alguém aqui. Com alguém aqui vai ser. E Deus vai ser de novo glorificado. Nenhum de nós aqui vamos ganhar aplauso. Vai ser só Ele. Ele e unicamente Ele. Quero já te agradecer por esta grande vitória. Se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3, eu não sei. Mas eu sei que pelo menos um começa a receber algo agora no mundo espiritual e também no mundo material, para que o teu nome seja levantado bem alto e possamos dizer aqui como testemunha viva, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Obrigado por esta aula, que tu tens aberto a mente, os corações, tens dado uma mente bem limpa na compreensão desta matéria difícil, mas crendo que o Senhor continuará abençoando e abrindo as mentes para que possamos lá no final dizer: graças te damos, Senhor, aprendemos algo importante da língua grega. Obrigado, é a oração que nós fazemos, agradecidos no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Nosso lema para terminar: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Boa noite, bom descanso. A paz do Senhor. Ótima semana. Próxima segunda, 16. Estamos aqui agarradinhos. Grego Cornê. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Ah.